Oi, oi, cansados e cansadas, tudo bom com vocês? Eu sou a Samantha e no Cozinha Cansada de hoje a gente vem te dar 9 dicas de como facilitar a sua vida no dia a dia na cozinha. Então, bora lá? Mas antes, não esqueça, é novo no canal? Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para ter novidade toda semana, belezinha? E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, @Cozinha Cansada. Então, bora! Hora! Hora do show, pô! As dicas até podem parecer um pouco fora de contexto, porém, você vai ver que na hora que você for fazer essas coisinhas em casa, você vai lembrar dessas diquinhas. Dica número 1. Sabe quando a gente vai fazer a comida e a gente vai descascar o alho, que sempre fica pelinha, a gente fica lá se matando para tirar as pelinhas? Então, uma dica é você pegar as costas da faca e dar uma leve pressionada no alho. Assim você vai dar uma soltadinha na pelinha e quando você for tirar ela, vai ser muito mais fácil. Você não vai ficar tirando pedacinho por pedacinho, você vai tirar praticamente tudo de uma vez. Dica número 2. Sabe como deixar o arroz soltinho? Todo mundo tem aquela técnica de vó, de mãe, pai. Então, o meu eu também aprendi com a minha família, mais especificamente com o meu pai. E como que eu faço? Na hora que o arroz estiver cozinhando, você faz todo o seu processo do arroz normal. Quando o arroz estiver cozinhando, quase no finalzinho, sabe quando começa aqueles estalinhos de que a água já está quase seca? Então, você desliga o fogo, coloca um papel toalha em cima entre o arroz e a tampa e deixa lá por uns minutinhos. Assim aquela água que tiver que ser absorvida vai ser transferida toda pro papel toalha, não vai voltar para a tampa e não tem o perigo de voltar pro arroz e deixar o arroz empapado. Isso facilita muito e deixa o arroz bem soltinho. Outra dica legal que a gente pode numerar ela como número 3 é, ainda dentro do arroz, quando você for cozinhar, não enche a panela com muita água. Coloca no máximo uns 3, 4 dedinhos acima do nível do arroz, porque assim não tem tanta água para ser absorvida e o arroz vai conseguir cozinhar no tempo e na temperatura certa, com a quantidade certa de água que ele precisa absorver. Dica número 4. Quando a gente for escorrer o macarrão, o ideal é que quando ele já estiver cozinhando, já estiver no ponto ideal, a gente joga ele no escorredor, mas não diretamente. Por que não diretamente? Aquela água que a gente vai jogar com o macarrão e tudo dentro do escorredor, se ficar ali ainda meio empoçado, aquela água, como ela ainda está fervendo, ela vai continuar o processo de cozimento do macarrão. Então, o ideal é a gente pegar aquele macarrão, de preferência por porções, com a ajuda de uma colher, uma concha, um garfo, e colocando dentro do escorredor, de preferência também com um suporte embaixo para aquela água do macarrão ficar escorrendo. Ou seja, quando a gente colocar no escorredor, aquela água vai continuar indo embora, o macarrão vai parar o processo de cozimento dele, vai ficar no ponto ideal que a gente escolheu, né, da sua preferência, e ele também vai ficar com aquele aspecto soltinho. Dica número 5. Sabe como a gente faz para deixar o caldo do feijão mais cremosinho? Então, quando a gente for fazer o processo de temperar ele, a gente faz normal, frita o alho com hora até durar. Só que nesse momento, a gente vai pegar uma conchinha do feijão e despejar ele nessa panela e amassar com o auxílio de uma colher de pau, uma colher normal ou um garfo. E vai fazer aqueles grãozinhos daquele feijão que a gente colocou daquela conchinha virar uma papinha, uma pastinha. E aí sim, a gente dá uma mexida e aí quando ele já tiver virado essa pastinha, a gente vai despejar todo o nosso feijão em cima, que assim, além de acelerar o processo de cozimento, engrossar o caldo do feijão, a gente ainda vai dar mais um toque cremoso. Feijão tipo de restaurante, sabe? Mais cremosinho, mas também não muito no ponto. E aí, galera, o que vocês estão achando do vídeo de hoje? Estão gostando das dicas? Coloque aqui nos comentários se vocês têm dicas e se vocês estão usando essas dicas que a gente está dando aqui, se deu certo, se deu alguma diferença, corre aqui e conta pra gente. Nice.
Dica número 6. Sabe pra gente... A gente vai tão bem, depois a gente para. Tô falta de ar. Agora, dica número 6. Como a gente faz pra tirar aquela acidez do molho vermelho? A gente vai usar cenoura. Isso mesmo, cenoura. Isso porque a cenoura tem o poder de absorver a acidez daquele molho de tomate. Então, quando a gente colocar a cenoura, seja ela em pedaços ou ralada dentro do molho, aqueles pedacinhos de cenoura vai absorver a acidez do molho de tomate. E isso vai dar uma equilibrada no nosso molho, além de realçar os sabores, porque a cenoura tem um sabor também meio adocicado, então isso vai dar uma equilibrada e vai dar uma realçada nos outros sabores, nos outros temperos dentro do nosso molho. Belezinha? Bora pra próxima! Agora, dica número 7. Sabe quando a gente tá com aquela vontade de comer aquele bolo daquela confeitaria, daquela padaria que a gente gosta bastante? Porque aquele bolo é macio, fofinho, levinho? Então, aí a gente tenta reproduzir ele em casa e nunca fica a mesma coisa? Agora ele vai ficar. Então, a dica aqui é: primeiro, antes de tudo, galera, vamos esclarecer isso. Sempre siga a receita. Se você entrou lá no site X e tá falando pra fazer desse assim, assim, assado, faça daquele jeito, porque daquele jeito a gente sabe que vai dar certo. Mas a dica que eu quero dar aqui é: bata na mão. O que você conseguir bater na mão. O ideal seria tentar bater tudo, mas a gente sabe que tem algumas partes, algumas etapas do processo que é um pouquinho mais difícil a gente bater a mão. Mas pelo menos os secos a gente tentar bater a mão. Por exemplo, nesse fim de semana passado eu resolvi fazer um bolo de chocolate. E aí na receita pedia para bater no liquidificador, tudo bonitinho. E aí eu resolvi pegar todos os secos e bater à mão. E aí eu resolvi bater todos os secos à mão. Foi um pouquinho trabalhoso, claro. Mas o que deu para perceber? Quando você bate a mão, você está incorporando mais os ingredientes, ar naquela massa do bolo. Então, na hora que a gente vai levar para assar, aquele bolo ele vai dar uma inchada maior, vai incorporar mais ar dentro dele, vai crescer muito mais e vai dar aquele aspecto fofinho. Isso porque quando você terminar de assar ele vai estar com aqueles pontinhos dentro dele, sabe aqueles espacinhos, aqueles buraquinhos dentro do bolo quando você vai tirar uma fatia? Então, aquele é o ar que a gente incorporou na hora que a gente estava batendo. Então, a dica é: sempre tente bater na mão. Pega um fouet, uma colher, com o que você for usar para bater e faça movimentos circulares de baixo para cima, deste jeito aqui, entendeu? Que daí você vai ver, quando o seu bolo sair do forno, ele vai estar muito mais levinho. Dica de número 8. Essa daqui são para os amantes de café. Quero café! Quero café! Quando a gente for preparar o café, a gente coloca um pouquinho mais de água para ferver, com a própria água do café mesmo. E aí a gente vai pegar e vai aquecer todos os equipamentos que a gente está usando. O filtro, o coador, tudo certinho. E aí essa água que a gente jogar em cima do filtro, ele vai saturar, né? Vai molhar aquele filtro, fazendo com que partículas que poderiam absorver o gosto do café sejam retidos ali, não transpasse para o nosso café e aí vai deixar o nosso café muito mais saboroso. E bora de última dica do vídeo de hoje. Dica de número 9. Organização. Galera, eu sei que isso é uma pauta um pouco complicada na cozinha, porque a gente vê isso muito nos reality shows, aí na TV afora e tudo, mas é primordial a gente tentar ter pelo menos um mínimo de organização na cozinha. Porque isso vai facilitar muito, mas muito mesmo a nossa vida. Organizar, quando eu digo, não é fazer tudo bonitinho, aquelas coisas. É no mínimo separar as etapas que você vai fazer. Por exemplo, vou fazer um macarrão com carne moída. Vou fazer o que primeiro? Molho? A carne moída? Beleza. Então vamos deixar todos os ingredientes daquela carne moída para fritar, para temperar, o molho, tudo na sequência. E aí a gente vai fazendo etapa por etapa. Assim a gente facilita tanto no preparo em si, facilitando tanto no tempo que a gente vai gastar, quanto também na limpeza, porque conforme a gente for fazendo, a gente vai eliminando aquela sujeira e não vai ficando aquela montanheira toda, sabe? Então assim, organização é primordial para a cozinha. É difícil, eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar, né? Beleza?
E é isso, galera. Mais um vídeo chegou ao final e eu quero saber de vocês. Coloquem aqui nos comentários. O que vocês acharam dessas dicas? Tentaram fazer em casa? Deu alguma coisa de diferente? Tem mais dicas para dar pra gente? Coloca aqui que a gente quer saber. E não esqueça de dar uma curtidinha aqui nesse vídeo e compartilhar com a galera, belezinha? E não esqueçam de seguir a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, @cozinhacansada, beleza? Beijo, até a próxima!